Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta para mais um devocional. A pergunta que eu sempre faço é: tem lhe ajudado os devocionais? Ontem nós falamos sobre o que é ser de Deus. O que é ser cristão? Se você não assistiu, peço que você assista o devocional de ontem, está no YouTube, para que você tenha um entendimento do que é ser cristão, o que é ser de Deus. Aos domingos eu estarei explorando um pouco mais esse assunto. Durante a semana nós falaremos sobre fé, falaremos sobre vida com Deus, caminhada cristã, falaremos sobre cura divina, sobre libertação. Agora, aos domingos, nos domingos desse mês de abril, eu quero focar um pouquinho falando sobre, nos devocionais de domingo, quero focar falando um pouco mais sobre o que é ser de Deus, o que é ser cristão, o que é de fato dizer, eu sou nascido de Deus. Essa é a dúvida que muitas pessoas têm. O que é ser nascido de Deus? E se você não pegar a orientação bíblica, você vai ficar viajando no tempo da imaginação de muitas pessoas. E você acabará fazendo coisas que de repente nem precisava ser feito, ou às vezes praticando coisas que nem precisava ser praticado. Porque se você viajar na imaginação de muitas pessoas, você vai sair completamente fora da palavra de Deus. Que bom que Deus nos deu a sua palavra, para que por meio desta palavra, que é viva, santa e poderosa, nós possamos crescer, possamos ser o que Deus deseja que nós sejamos. Falar em ser o que Deus deseja que nós sejamos, vamos refletir de volta a Mateus capítulo 6, já que hoje e amanhã, domingo, e aí domingo eu entrarei um pouco mais no assunto sobre o que é ser de Deus. Então hoje eu ainda aproveito para falar com vocês. Bom, nós vimos que a pergunta que Jesus fez aos discípulos sobre o que diz os homens ser, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles responderam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou já ouvi também que o Senhor é um profeta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. E eles responderam, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus expressou dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Essa revelação que você teve foi dada por meu Pai que está no céu. E aí, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica diz que essa pedra é Pedro, porque Pedro quer dizer pedra. Então, a Igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa e etc. Mas, na verdade, quando você estuda a língua hebraica, Petrus, que quer dizer fragmento da rocha. E sobre esta pedra, que Jesus quis dizer, não é sobre Pedro, e sim sobre a revelação que Pedro teve, de que Jesus é o Cristo. Ele estabeleceria a igreja dele. Então, a igreja de Deus, que somos nós, precisamos estar fundamentados sobre a ideia de que Jesus é o Cristo. Se nós não fundamentarmos a nossa fé sobre Jesus ser o Cristo, certamente nós não estamos fazendo parte da igreja de Deus. Vamos olhar um pouquinho mais aqui para entendermos o que ele está falando aqui. Bom, pegando o exemplo aqui, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu estarei edificando a minha igreja. Esta pedra é a revelação de que Jesus é o Cristo. É verdade porque quando você olha no livro de Romanos, capítulo de número 10, nós lemos ontem também, só recapitulando aqui, tá? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o Senhor Jesus vai dizer para nós que, assim, ó, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Agora, o versículo 9 é o que nós vamos comentar, dizendo assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Bem, porque ser salvo é o mesmo que ser de Deus. Porque se eu sou de Deus, eu sou salvo. Correto? Alguém até me perguntou, pastor, qual a diferença entre entrar no reino de Deus e ser salvo e entrar no reino de Deus? Porque algumas pessoas pensaram assim, eu posso de repente ser salvo e não entrar no reino de Deus? Não. Salvo quer dizer entrou no reino. Entrar no reino quer dizer ser salvo. Não são duas coisas, tá? Ser salvo é ter acesso ao reino de Deus. Ter acesso ao reino de Deus quer dizer ser salvo. E para você e eu sermos salvos, nós precisamos, primeiro, Romanos 10, verso 9, confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. E no nosso coração, nós precisamos crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E por que eu preciso crer, pastor José Maria, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Porque a ressurreição de Cristo é que trouxe a nossa vitória. Você sabia que é na ressurreição de Cristo que foi desfeito toda a separação, todo o muro do pecado, tudo aquilo que nos perturbava, tudo aquilo que era contra nós, tá? Foi desfeito com a ressurreição, tá? A morte, Jesus carregou os nossos pecados. Na ressurreição, ele desfez o corpo do pecado. Quando ele ressuscitou, ficou debaixo dos seus pés as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades e tudo aquilo que nos separava de Deus. Claro que quando eu digo que ficou debaixo dos pés de Jesus as nossas maldições, as nossas enfermidades, eu estou dizendo mais no mundo espiritual, aquilo que nos distanciava de Deus, aquilo que nos afastava de Deus. Quando Filipe perguntou, o eunuco perguntou a Filipe no livro de Atos, capítulo 8, sobre o que ele devia fazer para ser salvo. O eunuco ia lendo a palavra, voltando de uma festa, lendo a palavra, a profecia de Isaías, e o Espírito Santo disse a Filipe, corre, sobe no carro com ele e pergunta a ele se ele está entendendo o que ele está lendo. E Filipe correu e subiu no carro com ele e perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, mas como eu posso entender se ninguém nunca me explicou? Então, versículo 35 de Atos 8, então Filipe, abrindo a sua boca, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegou ao pé de alguma água, e disse o eunuco a Filipe, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Porque Filipe havia falado com ele também sobre o batismo. E ele então disse, eis aqui água, que me impede de ser batizado? E aí Filipe disse para ele, bem, eunuco, é lícito você batizar se você crer de todo o coração. E ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Aqui tem uma coisa interessante, né?
que às vezes a gente pensa que para batizar uma pessoa, você tem que fazer curso, você tem que ensinar, a pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo. Na verdade, o que a pessoa precisa é entender que Jesus é o Cristo, gente. Veja que o eunuco, ele caminhava lendo a profecia de Isaías. Aí Deus falou com Filipe, vai lá, Filipe, conversa com ele. Filipe foi e o eunuco, ouvindo sobre Jesus e a importância da salvação, a importância do batismo, então o eunuco disse, mas aqui está água, quem me impede de ser batizado? Se tivesse que fazer um curso, se tivesse que se preparar, tivesse que ser maior de idade, se tivesse que ter... O Filipe teria dito, ó eunuco, infelizmente eu não posso te batizar, porque você tem que fazer um curso, você tem que frequentar a igreja, você tem que isso, você tem que aquilo. Filipe disse ao eunuco assim, eunuco, é lícito, é permitido, é ok você se batizar se você crê de todo o seu coração. Se você crê que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou pelos teus pecados. E aí então Filipe disse, o eunuco disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então Filipe desceu e batizou o eunuco. Você está vendo que para ser salvo é necessário confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que traz a salvação. É tão gostoso falar disso porque é leve, não é pesado. Não fica aquele monte de doutrina, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Gente, se tivesse vários regulamentos, várias doutrinas, vários princípios que tivesse que seguir, óbvio que Filipe teria dito ao eunuco. E o Espírito Santo mandou que Filipe falasse com o eunuco e batizasse o eunuco. Então, por isso eu falo, para você ser abençoado, para você ser salvo, você só precisa crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Estou gravando aqui o devocional, você vai ouvir no fundo aí a voz já do culto que está acontecendo daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu já vou lá fazer o culto, mas eu sentei aqui para falar com você sobre esse momento tão especial. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, eu entrego a nossa vida nas tuas mãos. Quando eu digo entrego a nossa vida, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de saber que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E há muita gente orando comigo dizendo, Pai, obrigado por esse entendimento que agora eu tenho. Agora eu sei que para eu ser de Deus, tudo que eu preciso fazer é confessar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Obrigado em nome de Jesus. Então diga comigo assim, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Deus abençoe a todos nós, meu Pai. Amém. Deus abençoe a todos vocês também. Deus abençoe a todos nós. Vou terminar aqui. Daqui a pouquinho eu vou lá falar com o povo, levar a palavra para o povo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.